reclamar, você tem um site da secretaria. Então, eu acho que a lei pode gerar exatamente isso, outros mecanismos facilitadores de reclamação. Ou seja, Jacareí, podia ter um disque denúncia. Eu acho que pode ser criado um facilitador. Ou se você achar que você tem o seu direito violado, entre em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, ou com a Secretaria Municipal de Saúde, ou a própria delegacia, porque pode ser caso de polícia em determinadas situações. Claro que pode, né? Então, eu acho que mecanismos facilitadores. Por quê? Porque nós somos, vamos dizer assim, não vou dizer preguiçosos, né? O doutor sabe, a gente não lê bula de remédio. Né? Uma coisa cultural. Se você me permitir... Então, quanto mais fácil a informação, melhor eu assimilar e eu buscar esses direitos. Mas eu vejo o seguinte, às vezes as pessoas têm seus direitos lesados e elas gritam nas esquinas, ou aos ares, e até para as pessoas que não têm absolutamente nenhum poder de decisão, achando que aquilo ali vai causar algum efeito. Não causa. Se você foi lesado no seu direito, você fique sabendo quem é que te atendeu, qual é o nome da pessoa que te atendeu, qual é o nome da unidade, é hospital, é uma Santa Casa, é uma unidade de saúde. Né? Você tem uma pessoa que está do seu lado que pode servir de testemunha? Então, ao você fazer uma denúncia, ou você colocar isso por escrito e mandar para a autoridade competente, no caso, a prefeitura, mas mandar dizendo o seguinte, olha, em tal dia, em tal horário, em tal local, fulano de tal me tratou desta forma e eu tenho como testemunha cicrano. Aí dá efeito. Agora, se a pessoa fica na rua, metendo pau em um em outro, sem fazer com que aquilo canalize para quem de fato pode tomar uma atitude, aí nós vamos ficar só na reclamação, sem ter a solução. Eu preciso para um intervalo rapidinho, vou deixar uma pergunta para o doutor Domingos. Ele disse que dirige departamentos de obstetrícia, né, em hospitais públicos. Se essas reclamações chegam aos profissionais, aos agentes da saúde, porque muitas vezes, deputado, a administração recebe a reclamação e não toma qualquer tipo de iniciativa. Se isso chega no hospital de grande porte, e como é que o diretor, né, de uma unidade, sabendo de uma reclamação de um usuário, age ou deveria agir? A gente volta já já. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre os direitos dos usuários da saúde. Eu deixei uma pergunta para o doutor Domingos, porque muitas vezes, como eu disse, a gente não lê bula, a gente não reclama porque acha que nada vai acontecer, né? Vou reclamar para quê? Vou denunciar para quê? Se não vai acontecer qualquer tipo de condenação ou justiça nos casos. O senhor que dirige uma unidade, essas reclamações chegam? Que tipo de procedimento deve ser feito pelo diretor de uma unidade? E se tem conclusões, ou seja, essa denúncia vale para o usuário da saúde? Sim, sem sombra de dúvidas que vale. O usuário deve, se achar lesado, reclamar junto à ouvidoria do hospital. Normalmente, essa reclamação chega até o diretor clínico da instituição, que repassa ao chefe da cadeira, no meu caso, por exemplo, na ginecologia, é passado para o chefe da cadeira de ginecologia. Esse chefe da cadeira chama o profissional para entender o que aconteceu, ouvir a parte médica do que foi ocorrido, se julgar necessário, encaminha a comissão de ética e dali a comissão de ética, se julgar necessário, encaminha ao CRM para um julgamento. Mas as pessoas reclamam, doutor Domingos? Reclamam e reclamam muito. Reclamam bastante das mais diversas reclamações, desde um atendimento, vamos dizer, de ter julgado um médico mal educado, alguma coisa do tipo, ou às vezes questionando a conduta médica mesmo, propriamente dita. Porque hoje a gente vê denúncias, é isso que me preocupa muito, denúncias de serviços cobrados pelo SUS. Eu peguei algumas matérias, vi funcionários cobrando medicamentos, ou cobrando agilidade no atendimento. Falaram assim, tem uma fila de 1 hora, mas se você me der aí R$15. Isso acontece. E a gente só tem a informação pela imprensa e muitas vezes você vê a notícia, mas não vê o resultado daquilo. Ou seja, qual foi o desfecho? Foram presos? O que aconteceu depois? Por isso que se perde a crença na solução de problemas, principalmente quando a gente está falando de atendimento público, não só na área de saúde, deputado Marco Aurélio. Tá, mas vamos pegar esse caso que você citou, né? Se a pessoa receber uma proposta de R$15 para furar a fila,
e ela reclama para um, para outro, ou para o vizinho na rua, e ela não usa, por exemplo, o 0800 da ouvidoria do SUS, não liga, ou não faz essa denúncia por escrito à prefeitura, ou não faz essa denúncia numa delegacia, fazendo um BO, aí não tem como. Quer dizer, então isso a prática acaba acontecendo sem ter punição. Agora, se ela faz a denúncia pelo caminho correto, é muito difícil não tomar nenhuma atitude. Por quê? Porque a autoridade, mesmo que ela não queira tomar atitude, ela vai ser cobrada mediante aquilo que lhe foi questionado. Sim. Então, se a autoridade não toma atitude, ela comete 2 crimes. Um de não ter apurado e outro de prevaricação. Então, aliás, eu vou dizer, eu tive um caso concreto comigo, que violou a lei 10.241, e eu fiz por escrito e o médico foi exonerado. Então, é possível, mas você tem que fazer de maneira correta. E se você não tiver caminho, se você tiver dúvida, procure alguém que possa te orientar. Alguém do conselho gestor, um vereador, alguém que conheça um pouco da lei, né? Ou busque informações. Hoje, com as redes digitais, graças a Deus, está mais fácil, né? Você digita lá, lei 10.241, já sai a lei. E você pode, através disso, exercer seu direito. O que está em jogo aqui é fazer com que aquilo que se conquistou a duras penas, que o vereador Marino acompanhou a luta dos usuários do SUS nos anos 90 e conseguiu transformar em lei, que isso, anos 90, nós estamos em 2013, né? Quer dizer, que isso, 20 anos depois, chegue de maneira muito fácil para a população. Essa é a nossa luta. Olhando a lei do usuário, professor Marino, a gente vê algumas coisas complexas, que para o sistema de saúde público, às vezes, a gente fala assim, será que isso é possível? Pelo tempo da consulta, né, pela disponibilidade do tipo de especialista na unidade médica. Esse tipo de iniciativa pode, de certa forma, diretamente, vamos dizer assim, melhorar a qualidade do serviço? Não estou falando na questão de responsabilidade, mas exatamente nisso, né, de melhorar a qualidade, ou seja, o médico dá mais atenção ao paciente, o próprio agente de saúde ser mais atencioso, porque a gente perdeu isso. É que nem escola, né? Deixa eu dizer para você, inclusive, é mais ou menos isso mesmo. Como professor, inclusive, didaticamente, como é que você educa uma população? Se você teve a lei, nós lutamos, como você disse, teve a lei, ela foi feita, mas nós precisamos fazer essa lei chegar à população. Digamos que, então, nas cidades nós vamos usar a rádio, nós vamos usar o jornal, nós vamos usar o 0800 das prefeituras, tem vários mecanismos. Mas as pessoas, elas são atingidas por aquele dia a dia. Então, digamos que, aonde as pessoas ficam mais tempo, quando elas procuram um serviço de saúde, na verdade, o Sistema Único, é nas unidades de saúde, lá no atendimento primário. É lá quando elas chegam na UBS com uma dor de cabeça, com problema estomacal, com o filho com gripe, com diarreia, coisa desse tipo. Ali na unidade ela fica bastante tempo. Quando você coloca o tamanho de um quadro grande no hall da unidade, aí que ela vai ver, olha, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Aí ela começa a ser educada assim. Porque nem todas ouvem rádio, nem todas têm a possibilidade de usar o 0800 das prefeituras ou até mesmo do SUS, nem todas têm computador em casa, e quando tem, não usa para essas coisas, na verdade usa para outras, divaga em uma série de coisas. Então, nós estamos discutindo aqui uma lei super importante na área da saúde e, na verdade, o projeto de lei do deputado Marco Aurélio, ele tem o caráter educativo de dizer, olha, a lei vai ser colocada lá na unidade e aí as pessoas têm alcance. É aí que as pessoas vão chegar. E aí vem respondendo a sua pergunta. Em cima disso, que as pessoas começam a se fazer valer o seu direito. E, como eu já disse aqui anteriormente, mais importante, às vezes, do que você ter um usuário que vai reclamar um direito seu que foi desrespeitado, é você ter o profissional da área de saúde, em todos os setores, dentro da unidade, seja lá no atendimento primário, seja no secundário, ou seja até mesmo lá dentro do hospital, numa cirurgia de alta tecnologia, aqueles profissionais saberem que os usuários estão sendo informados dos seus direitos. Posso dar um exemplo? E aí eles ficam receosos em fazer coisas erradas. Eu vou dar um exemplo da lei aqui, e até questionando os profissionais. Tem profissional que desconhece a lei. Então, médico, enfermeiro, agente de saúde. Não, só para falar de uma coisa que é algo que a gente não se toca, que a gente reclama muito, que é a questão da receita.
A receita, muitas vezes você chega em casa e fala assim, Consegue que ler. diabo que está escrito aqui? Tem farmacêutico que não entende a Tem. receita que você está levando. Então, por exemplo, dentro da lei, só para a gente dar um exemplo de tópicos da lei, receber as receitas com o nome genérico das substâncias prescritas, em primeiro lugar. Tem médico que não aceita o genérico ainda, por exemplo. Datilografadas ou em caligrafia legível. Isso nunca acontece, né? Sem a utilização de códigos ou abreviaturas. Com o nome do profissional e seu número de registro no órgão de controle e regulamentação da profissão. Isso, normalmente, o médico assina e carimba. E com a assinatura do profissional. Quer dizer, doutor Domingos, só cutucando um pouco. Então, tem médico que desconhece totalmente a lei do usuário da saúde, né? Você me permite, Ana, eu queria saber com o doutor Domingos, se na faculdade essa questão de legislação ela é abordada. É abordada, é interessante também. Se o estudante de medicina sabe, né, em termos de legislação, para que quando ele saia, ele também não saia descumprindo a lei. Ele pode ser um grande profissional enquanto médico, mas não é obrigado a desconhece a saber legislação. lei, né? Então, falando das duas perguntas aqui. Primeiro, falar em relação à receita. Realmente, o receituário médico ele tem uma série de pré-requisitos que tem que ser preenchidos. A maioria dos médicos até sabem, só que descumprem. E digo mais, hoje é regulamentado pelo próprio Conselho Federal de Medicina que o médico emitir uma receita ilegível é uma infração ética. Ele pode ser denunciado ao Conselho. Essa receita ilegível, o paciente pode encaminhar ao Conselho Regional de Medicina. E esse médico vai ser punido por isso. Porque ele tem a obrigação de dar a medicação com nome legível. Porque culturalmente, né? Eu lembro um amigo que fez medicina e falou assim, eu tenho que ter a letra feia, senão vão dizer que eu não sou médico. Eu, por exemplo, a minha letra não é das mais bonitas. Eu tenho de praxe, em meu consultório, todos os meus receituários são no computador, para não ter problema. Tudo bem especificado. Claro. Então é muito mais prático. Então cada um tem que se adaptar àquilo que é melhor. Agora, não tenha dúvida, além de tudo, não só o paciente tem que entender o que está escrito, como o médico tem que explicar a ele como ele tem que tomar antes. O medicamento é aquele mesmo também, que está né? escrito. Ele tem que explicar como é a tomada, porque muitas vezes a maneira como está escrito, o paciente não entende. Existem medicamentos que são complexos na maneira de se administrar. Então, o paciente tem que compreender. Não basta o médico falar e simplesmente se despedir do paciente. Tem que perguntar, o senhor compreendeu? E a questão Entendeu como é feito? E a questão da legislação que A bem legislação colocou o na deputado? faculdade, infelizmente, não é abordada. E as poucas universidades que abordam extremamente poucas vezes. Superficial. São poucas. Assim, é o funcionamento básico do Sistema Único de Saúde. Simples assim. Então, não tem nada... A gente tem muitas coisas relacionadas ao Código de Ética Médica. Isso tem bastante nas faculdades. Agora, relacionado às leis, infelizmente, ainda está muito defasado o ensino médico nesse ponto. Muito. Pena. Porque olhando a lei do usuário, eu estava vendo aqui, são coisas simples. Sim. Não gera nenhum tipo de custo para o Estado. Quer dizer, pode haver uma parceria. Mesmo um laboratório médico pode ser o responsável pela impressão do material. Você pode ter uma parceria da prefeitura com outro tipo de empresa, farmácias da região. Você cria mecanismos que não gerem, né, despesas para o município. Eu não sei como é que foi feito isso na sua cidade. Quem foi o responsável pela impressão desse material? Prefeitura. Como é que vocês fizeram isso? Ela foi a Mas prefeitura, poderia né? criar um mecanismo aí de parceria. Agora, quando você coloca, isso foi feito pela prefeitura na cidade de Jacareí, mas um hospital que afixa uma lei logo na entrada, dizendo o direito dos usuários, esse hospital ganha credibilidade junto aos seus. Claro. Porque se você chega no local e o próprio estabelecimento já informar você o seu direito, fala, se ele está me informando é porque ele cumpre. Agora, quem esconde é porque você já fica desconfiado. É igual o Código do Consumidor. Hoje é obrigatório, É obrigatório, né? Todos assim. os Quando estabelecimentos está lá comerciais. fixado de maneira muito clara, fica pensando, a pessoa não vai descumprir, porque sabe que a lei está aqui. Então, quando um hospital coloca a lei, aliás, vou dizer uma coisa. Prevê alguma sanção, deputado, a lei? Caso o hospital não faça isso, o senhor prevê algum tipo de sanção na lei ou não? Não, porque é o seguinte, isso aqui é obrigação do Estado. Certo. Né? Então, Na regulamentação. O que eu tenho que fazer? Eu, enquanto legislador, eu faço uma lei obrigando o governo do Estado a cumpri-la. Então, se não estiver cumprindo, aí cabe a mim representar o governo do Estado, porque ele que é o gestor da saúde no Estado de São Paulo, né? Então, no caso de Jacareí, se não cumprisse, se a prefeitura não cumprisse, o vereador podia acionar o prefeito e a prefeitura junto ao Poder Judiciário. Porque a lei, se ela não é cumprida,